A neve caía sobre Roma, cobrindo o fórum com um manto branco e silencioso. O ar gelado picava a pele de Aurelia enquanto ela se agasalhava no seu manto de lã, os dedos congelados segurando o pergaminho antigo. As palavras, escritas em tinta desbotada, pareciam sussurrar segredos milenares. O sol e a luz, os olhos arregalados de espanto. Ao seu lado, Marcus, o centurião, observava com uma mistura de descrença e fascínio. Ele sempre fora um homem prático, acostumado à lógica da espada e da estratégia militar, mas as palavras do manuscrito desafiavam tudo o que ele acreditava saber. O manuscrito, encontrado em um compartimento secreto nas catacumbas, revelava uma verdade chocante: a data do Natal, 25 de dezembro, não era uma mera adaptação estratégica da igreja primitiva para cooptar as festividades pagãs. Era algo muito mais profundo. Uma manipulação cuidadosamente orquestrada ao longo dos séculos, encobrindo o verdadeiro nascimento de Jesus e a existência de uma sociedade secreta que guardava o conhecimento perdido. Silas, o padre ambicioso, percebera a ameaça. A descoberta de Aurelia e Marcus poderia desestabilizar o poder da igreja. Ele ordenou que seus seguidores os encontrassem, a qualquer custo. A perseguição começou, transformando as ruas de Roma em um labirinto de sombras e perigos. Aurelia e Marcus, perseguidos pelas ruas escuras e frias de Roma, encontraram refúgio em uma pequena comunidade de cristãos dissidentes, escondidos nos subterrâneos da cidade. Esses cristãos, conhecedores das antigas tradições, possuíam fragmentos de conhecimento que completavam as informações do manuscrito. Eles revelaram que a verdadeira data do nascimento de Jesus era diferente e que a celebração em 25 de dezembro era uma farsa para encobrir uma verdade ainda mais profunda. Jesus não era apenas um homem, mas uma figura divina ligada a um ciclo cósmico de renascimento e renovação, representando a luz que vence as trevas. A conspiração era vasta e complexa, envolvendo figuras poderosas dentro e fora da igreja. Silas, implacável, apertava o cerco, usando sua influência para manipular as autoridades romanas e silenciar os dissidentes. Aurelia e Marcus, com a ajuda dos cristãos subterrâneos, começaram a desvendar a verdade por trás da conspiração, descobrindo uma rede de símbolos e rituais ocultos que se estendiam por toda a Europa. A luta culminou em um confronto dramático no próprio Vaticano durante a celebração do Natal. Aurelia e Marcus, enfrentando Silas e seus seguidores, conseguiram revelar a verdade ao público, expondo a manipulação da data e a conspiração milenar. A revelação causou um terremoto na sociedade romana, abalando os alicerces da igreja e da própria ordem social. A verdade, finalmente revelada, lançou uma nova luz sobre a história do Natal, mudando para sempre a forma como o mundo perceberia. O manuscrito, além de revelar a verdadeira data do nascimento de Jesus, um dia solsticial em março, segundo a interpretação dos cristãos dissidentes, detalhava uma conspiração que se estendia por séculos. Uma sociedade secreta, os Custódios da Luz, fundada por discípulos próximos a Jesus, tinha como objetivo preservar o conhecimento verdadeiro sobre seu nascimento e sua missão. Eles sabiam que a data oficial, 25 de dezembro, era uma estratégia para integrar as festividades pagãs ao novo culto, mas também para controlar o fluxo de informação e o poder espiritual. A escolha da data permitia a manipulação das profecias e a subversão da mensagem original de Jesus. Silas, porém, não era apenas um padre ambicioso. Ele era um membro infiltrado dos Custódios das Trevas, uma facção dissidente que buscava o poder absoluto através do controle da fé. Ele havia se infiltrado na igreja, manipulando a narrativa cristã para seus próprios fins, e usava o conhecimento dos Custódios da Luz para seus objetivos, distorcendo-o para manter o controle. Sua ambição era controlar não apenas a igreja, mas o próprio Império Romano, usando a fé como instrumento de dominação. Aurelia, com sua habilidade de decifrar textos antigos e sua profunda compreensão da cultura romana, tornou-se peça-chave na desconstrução da conspiração. Ela descobriu que os símbolos presentes nas catacumbas e nas igrejas continham mensagens ocultas, revelando a localização de outros manuscritos e artefatos, cada um revelando mais detalhes da trama dos Custódios das Trevas. Marcus, inicialmente cético, se tornou um aliado implacável de Aurelia. Sua experiência militar provou ser vital na proteção da dupla contra os agentes de Silas, que os perseguiam implacavelmente. Ele aprendeu a ler entre as linhas, a identificar os símbolos da conspiração nos próprios rituais da igreja e a prever os movimentos de Silas, usando sua estratégia militar para antecipar os ataques. A perseguição culminou em um confronto no Coliseu, durante uma celebração pública. Silas, usando sua influência e poder, planejava executar Aurelia e Marcus em praça pública, acusando-os de heresia. No entanto, Aurelia, usando sua sagacidade e conhecimento, conseguiu projetar uma mensagem secreta na própria estrutura do Coliseu usando um sistema de iluminação estratégico, revelando a conspiração de Silas e os Custódios das Trevas para toda a multidão. A revelação causou um tumulto, abrindo caminho para a prisão de Silas e a exposição da verdade.
A história do Natal, então, foi reescrita. A verdadeira mensagem de Jesus, livre da manipulação e distorção, começou a se espalhar por todo o império. A data de 25 de dezembro permaneceu, mas agora com um significado diferente, carregado de conhecimento e uma nova compreensão da complexidade da história. Com a prisão de Silas e a exposição dos custódios das trevas, Aurelia e Marcus se tornaram figuras centrais na reconstrução da verdadeira história do Natal. Eles, juntamente com os cristãos dissidentes, iniciaram uma árdua tarefa: reunir os fragmentos de conhecimento dispersos ao longo dos séculos. Eles viajaram por todo o Império Romano, decifrando textos antigos, traduzindo idiomas perdidos, e interpretando símbolos ocultos em mosaicos, esculturas e manuscritos. Cada descoberta era uma peça de um quebra-cabeça complexo. Eles descobriram que a data de 25 de dezembro foi escolhida não apenas para coincidir com as festividades pagãs, mas também para obscurecer a verdadeira natureza do nascimento de Jesus, que estava intrinsecamente ligado aos ciclos solares e lunares, representando o renascimento espiritual e a vitória da luz sobre as trevas. A data original, em março, coincidia com o equinócio da primavera, um símbolo de nova vida e ressurreição. A verdadeira mensagem de Jesus, segundo os manuscritos descobertos, não era apenas de salvação, mas de conhecimento e libertação. Ele ensinava a importância da harmonia com a natureza, o respeito aos ciclos cósmicos e a busca pela verdade interior. Essa mensagem, distorcida e manipulada ao longo dos séculos, foi finalmente restaurada. Aurelia, com sua erudição e compreensão dos símbolos antigos, tornou-se uma espécie de historiadora e teóloga, reescrevendo os evangelhos e interpretando as escrituras sob uma nova luz. Marcus, com sua experiência militar, assegurou a proteção dos manuscritos e a segurança dos cristãos dissidentes, garantindo que a verdade pudesse ser preservada e transmitida às gerações futuras. Juntos, eles criaram uma nova narrativa, uma história do Natal que celebrasse não apenas o nascimento de Jesus, mas também a busca incessante pela verdade e a luta contra a opressão. A nova narrativa do Natal espalhou-se lentamente, mas com força. Ela se tornou um símbolo de esperança e libertação, inspirando pessoas a questionar a autoridade e a buscar a verdade por si mesmas. A data de 25 de dezembro continuou sendo celebrada, mas agora com um significado mais profundo e autêntico, livre das manipulações do passado. A verdadeira história do Natal, finalmente revelada, tornou-se um legado para a humanidade, um lembrete de que a busca pela verdade é uma jornada eterna. A revelação da verdadeira história do Natal não foi recebida com aplausos unânimes, enquanto muitos abraçaram a nova narrativa, encontrando nela um sentido mais profundo e autêntico da fé, outros se sentiram traídos e desorientados. A Igreja Oficial, enfraquecida pela exposição da conspiração, reagiu com uma mistura de medo e raiva. Alguns líderes religiosos tentaram suprimir a nova informação, enquanto outros, mais moderados, buscaram integrar os novos conhecimentos à doutrina oficial numa tentativa de se adaptar à mudança de paradigma. A sociedade romana, por sua vez, passou por uma profunda transformação. A revelação da manipulação secular abalou as estruturas de poder estabelecidas. As pessoas começaram a questionar outras verdades aceitas como inquestionáveis, levando a um período de intensa reflexão e debate intelectual. O próprio conceito de fé foi reavaliado, dando origem a novas formas de espiritualidade, mais conectadas à natureza e à razão. Aurelia e Marcus se tornaram figuras icônicas, símbolos da busca pela verdade e da resistência à opressão. Sua história inspirou inúmeras pessoas a buscar o conhecimento e a lutar por justiça. Mas a luta não terminou com a revelação da conspiração. A Igreja Oficial, ainda poderosa, tentou, em vão, silenciar Aurelia e Marcus, mas a verdade já estava disseminada. A nova narrativa do Natal, com sua mensagem de liberdade e busca pela verdade, espalhou-se por todo o Império Romano e além. A influência da nova narrativa do Natal foi sentida por séculos. Ela impulsionou o desenvolvimento do pensamento crítico e a busca por conhecimento, levando a avanços nas artes, nas ciências e na filosofia. A celebração do Natal, embora mantida na data tradicional, foi transformada, refletindo a nova compreensão do significado do nascimento de Jesus, uma celebração da luz, da verdade e da libertação. A história de Aurelia e Marcus tornou-se uma lenda, um lembrete de que a busca pela verdade, por mais difícil que seja, é sempre recompensadora. A revelação da verdadeira história do Natal e a subsequente desconstrução da narrativa oficial da Igreja geraram um florescimento de novas religiões e movimentos espirituais. A antiga estrutura de poder, baseada em dogmas rígidos e controle da informação, ruiu,
dando espaço a uma variedade de interpretações e práticas religiosas, muitas delas inspiradas nos ensinamentos originais de Jesus, tal como revelados pelos manuscritos descobertos por Aurelia e Marcus. Um dos movimentos mais influentes foi o Caminho da Luz Solar, que enfatizava a conexão entre a espiritualidade e os ciclos naturais. Seus seguidores celebravam os solstícios e equinócios, realizando rituais de harmonia com a natureza e meditando sobre os ciclos cósmicos. A data do nascimento de Jesus, em março, tornou-se um dia de grande celebração, marcando o renascimento espiritual e a conexão com a energia vital da primavera. Outro movimento, conhecido como Irmandade da Verdade, focava na busca incessante do conhecimento e na liberdade intelectual. Inspirados na luta de Aurelia e Marcus, seus membros dedicavam-se ao estudo de textos antigos, à preservação da história e à disseminação do conhecimento. Eles acreditavam que a verdadeira fé residia na busca pela verdade, na liberdade de pensamento e na rejeição de qualquer forma de opressão. Algumas comunidades, por sua vez, mantiveram uma forma mais tradicional de cristianismo, mas incorporaram os novos conhecimentos à sua prática religiosa. Eles celebravam tanto o Natal em 25 de dezembro, como um marco histórico, quanto o verdadeiro nascimento de Jesus em março, como um momento de renovação espiritual. Essa abordagem eclética permitiu a coexistência de diferentes tradições e interpretações, criando uma sociedade religiosa mais plural e tolerante. A coexistência dessas novas religiões não foi isenta de conflitos. Houve debates acalorados sobre a interpretação dos textos antigos e sobre a melhor forma de praticar a fé. Mas, ao contrário do período anterior, marcado pela opressão e pela intolerância, esses conflitos foram resolvidos principalmente através do diálogo e do debate intelectual, refletindo a nova cultura de liberdade e respeito à diversidade religiosa. A revelação da verdade não apenas alterou a história do Natal, mas também transformou profundamente a sociedade romana, abrindo o caminho para uma era de maior liberdade espiritual e tolerância religiosa apesar da diversidade de crenças. As novas religiões que floresceram após a revelação da verdadeira história do Natal não permaneceram isoladas. Um complexo e dinâmico sistema de relações se estabeleceu entre elas, marcado por uma mistura de cooperação, competição e diálogo. O Caminho da Luz Solar e a Irmandade da Verdade, embora distintos em suas práticas e ênfases, compartilharam um respeito mútuo, reconhecendo a importância da complementaridade de suas abordagens. Eles frequentemente se encontravam para discutir interpretações de textos antigos e para compartilhar conhecimentos, criando uma rede de colaboração intelectual que impulsionou o avanço do conhecimento e da compreensão espiritual. A relação entre esses grupos e as comunidades cristãs mais tradicionais foi mais complexa. Inicialmente marcadas por desconfiança e até mesmo hostilidade, as relações evoluíram gradualmente para uma coexistência pacífica, baseada no reconhecimento mútuo e no respeito pelas diferentes perspectivas. Algumas comunidades cristãs adotaram elementos das novas religiões, integrando as celebrações dos solstícios e equinócios às suas práticas tradicionais. Outras mantiveram suas tradições, mas cultivaram relações amigáveis com os grupos vizinhos, promovendo o diálogo interreligioso e a cooperação em projetos comunitários. Entretanto, nem todas as relações foram harmoniosas. Algumas seitas menores, surgidas na esteira das grandes mudanças religiosas, mantiveram visões mais extremas e intolerantes, rejeitando o diálogo e buscando impor suas crenças aos outros. Contudo, esses grupos permaneceram minoritários, incapazes de interromper o processo de construção de uma sociedade religiosa mais plural e tolerante. A experiência da opressão religiosa do passado serviu como um alerta, impulsionando a maioria das novas religiões a defender a liberdade de crença e o respeito à diversidade. O resultado foi um cenário religioso rico e complexo, onde diferentes crenças coexistiam, interagindo e se influenciando mutuamente. A antiga estrutura de poder monolítica foi substituída por um mosaico de crenças e práticas, refletindo a diversidade da experiência humana e a busca contínua pelo sentido da vida. Essa nova realidade religiosa consolidou-se como um legado duradouro da revelação da verdadeira história do Natal, um legado de liberdade, tolerância e busca incessante pela verdade. A transformação religiosa não se limitou à esfera espiritual, ela teve um profundo impacto na sociedade romana, remodelando suas estruturas sociais e políticas. A ênfase na harmonia com a natureza, promovida pelo caminho da luz solar, levou a mudanças significativas nas práticas agrícolas e no uso dos recursos naturais. A exploração desenfreada dos recursos foi substituída por práticas mais sustentáveis, com foco na conservação e na preservação do meio ambiente. Comunidades agrícolas floresceram, baseadas em princípios de cooperação e respeito mútuo,
demonstrando a viabilidade de um modelo econômico mais equitativo e sustentável. A Irmandade da Verdade, com sua ênfase na educação e na disseminação do conhecimento, impulsionou um renascimento cultural e intelectual. Bibliotecas e escolas foram fundadas, e o acesso à educação tornou-se mais amplo, incluindo mulheres e pessoas de classes sociais mais baixas. Conhecimento, antes restrito a uma elite privilegiada, tornou-se um bem comum, impulsionando o desenvolvimento científico, artístico e filosófico. A arte floresceu, refletindo a nova espiritualidade e a busca pela compreensão do mundo. A nova ênfase na justiça social, inspirada nos ensinamentos originais de Jesus, levou a reformas políticas significativas. A escravidão, uma instituição profundamente arraigada na sociedade romana, foi gradualmente abolida, dando lugar a um sistema de trabalho mais justo e equitativo. A participação política tornou-se mais inclusiva, com maior representatividade das diferentes classes sociais. Os princípios de cooperação e respeito mútuo, antes restritos à esfera religiosa, passaram a guiar as relações sociais e políticas, criando uma sociedade mais justa e harmoniosa. A tolerância religiosa, um princípio fundamental das novas religiões, contribuiu para a criação de uma sociedade mais aberta e inclusiva. As diferenças religiosas, antes fonte de conflito, tornaram-se motivo de enriquecimento cultural e intercâmbio de ideias. A coexistência pacífica de diferentes crenças e tradições criou um ambiente propício à inovação e ao progresso. A antiga sociedade romana, marcada pela desigualdade e pela opressão, foi gradualmente transformada em uma sociedade mais justa e harmoniosa, demonstrando o poder transformador da fé e da busca pela verdade. A transformação social impulsionada pelas novas religiões não passou despercebida pelo Império Romano. Inicialmente, o governo reagiu com cautela, observando a evolução do cenário religioso com uma mistura de preocupação e curiosidade. A queda do poder da Igreja oficial, associada à ausência de conflitos sectários violentos entre as novas religiões, aliviou a pressão sobre o Império. A nova ordem religiosa, baseada na cooperação e no respeito mútuo, contrastava fortemente com as guerras religiosas que haviam assolado o Império no passado. Gradualmente, o governo romano passou a reconhecer o papel positivo das novas religiões na promoção da estabilidade social e do progresso econômico. As práticas sustentáveis do caminho da luz solar contribuíram para o aumento da produção agrícola e para a redução da pobreza rural. O avanço intelectual e o desenvolvimento cultural impulsionados pela Irmandade da Verdade enriqueceram o Império, atraindo talentos e fomentando a inovação.